Olá, tudo bem com você? Você está no canal Mila Vilas Boas. Esse canal é um canal de Deus e eu sou apenas um instrumento do Senhor. E eu sou mensageira de Deus, eu sou terapeuta de reprocessamento emocional, sou coach de vida. E este canal é para ser colocado inspirações que o Senhor me dá sobre as emoções à luz da Bíblia, inspirações que Ele me dá de meditação na Palavra de Deus, que possa proporcionar a você um despertamento do Senhor para o teu propósito de vida, para a situação que você esteja vivendo. Eu gosto muito de compartilhar também aqui neste canal situações que, ao meu ver, a princípio, eu interpretei de forma errada, negativa, mas que depois o Senhor foi me orientando à luz da Bíblia, me ensinando. E hoje não será diferente. Eu quero compartilhar com você algo que vem acontecendo comigo e que ontem já vinha um destravar dentro de mim em relação a essa situação, mas ontem foi uma confirmação. E hoje, logo pela manhã, meditando em todo o cenário, o Senhor me trouxe uma inspiração. E eu estava compartilhando com as pessoas próximas a mim, né? Eu costumo primeiramente compartilhar dentro de casa e depois eu vou aumentando o alvo de alcance, o nível de alcance. Então eu compartilhei primeiramente aqui dentro de casa com meu esposo Salomão e meu filho Benjamin. E depois eu compartilhei com quem? Com a minha família e uma vizinha, uma amiga. E quando eu estava compartilhando no grupo da família, ali da minha mãe, dos meus irmãos, me veio, sentir o Senhor falar ao meu espírito: eu quero que você compartilhe isso com as pessoas de fora, eu quero que você coloque isso em vídeo. E eu fiquei meio assim, mas Senhor, eu vou compartilhar algo da minha intimidade, coisa que eu não gosto. Mais uma vez o Senhor me deu um sonho e onde Ele falou: por meio de você falar as suas dores, haverá cura. Porque conforme a gente fala da nossa dor, não é pra gente falar um problema, uma situação, mas o que Ele quis dizer é uma dor, uma situação que você está passando e que o Espírito Santo te dá uma direção sobre aquela situação que te faz sentido e que te faz ter um novo olhar para aquela situação. Ou seja, você ainda está na dor, mas agora o Espírito Santo te deu um novo olhar e através desse novo olhar vai curar a tua dor e vai curar a dor de outras pessoas que possam estar passando por esse mesmo tipo de situação. Então, por isso que eu compartilho aqui. Talvez essa explicação é que talvez você não entenda por que será que ela fala tanto sobre a vida dela? A intenção não é falar da minha vida, porque eu não gosto de falar da minha vida, eu não gosto de falar da minha intimidade, mas eu me exponho, saio da minha zona de conforto dentro de um limite controlado, na direção do Espírito Santo, dentro dessa direção que Ele me deu, eu compartilho. Mas eu não compartilho a dor falada, eu compartilho a inspiração sobre a dor que o Senhor me deu, para que assim como está me ajudando, venha ajudar você também. Eu já quero pedir para que você deixe o seu like, para que essa inspiração, assim, se fizer sentido para você, venha fazer sentido, ajudar outras pessoas. O YouTube, né, venha encaminhar esse vídeo para outras pessoas que forem lá na pesquisa e elas venham encontrar essa inspiração. E o Senhor venha trazer um despertar sobre a vida dela, como está trazendo para você. Que você possa se inscrever se ainda não é inscrito e compartilhar para as pessoas que você conhece, para as pessoas que o Espírito Santo colocar em teu coração, em grupos, em redes sociais. Deixa Deus te usar, irmãos. E eu quero dizer o seguinte, vamos adentrar por meio. Eu quero primeiramente ler um versículo, porque está embasado na Bíblia, essa inspiração. E antes de eu adentrar no assunto, eu vou ler um versículo com base sobre o assunto, tá bom? Tá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha!
Isso é tudo que a gente quer. Eu sempre costumo dizer, Senhor, eu não quero a tua vontade permissível, eu quero a tua vontade, a boa, perfeita e agradável, e não a tua vontade permissível. Existe diferença, mas esse não é o momento de eu explicar. Mas existe diferença, e a melhor é a boa, perfeita e agradável do Senhor. Mas daí a gente se pergunta, mas qual será essa boa, perfeita e agradável do Senhor? Tem vezes que a gente vai precisar andar que nem um carro, que está numa estrada de noite, onde o farol daquele carro ele não lhe permite ver toda a estrada, né? Que nem aquele tapete ali, preto, meu pai costuma dizer, parece um tapete. Não, ele só lhe permite à noite ver até um limite, até onde você precisa ver para continuar andando. E conforme você vai continuar andando, ele lhe permite ver um bocado mais, e daí por diante. Mas não a estrada toda, não é verdade? Então assim somos nós. A gente não vai descobrir toda qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Teremos que andar em passos de fé, dentro do que ele permite a gente saber. Isso tem um embasamento bíblico também. Veja o versículos diante, após o 12 vem o 13, que nos diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Olha a analogia que eu fiz do carro à noite. Mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, né? Acredito com certeza que é aquele sabendo aguardar no Senhor, com paciência, com perseverança, porque é tudo que a Bíblia nos ensina. Conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, não diga eu não tenho fé, você tem fé. Talvez ela precisa ser sustentada, talvez ela precisa ser aumentada. Porque a Bíblia nos ensina que conforme eu escuto a palavra de Deus, né, a minha fé vai ser aumentada, vai ser despertada, ali vai surgir a fé na palavra do Senhor. Mas existe fé em você, porque ela pode estar adormecida. Então se dedique mais a meditar na palavra do Senhor, que vai acordar esse gigante que existe dentro de você, para a tua vida ser ali, entrar no caminho certo, entrar no teu propósito, no teu objetivo. E assim eu entro na situação que eu quero explanar, né? Falar para vocês hoje o seguinte, neste vídeo, melhor dizendo. O que aconteceu? Eu tenho ido constantemente a São Paulo, capital. Eu moro na grande São Paulo. E eu tenho ido para esse lugar, né? Tem vários lugares de São Paulo constantemente. E ontem, segunda-feira, eu novamente com meu filho, fui lá para São Paulo. E indo em São Paulo, eu tenho percebido, né? Eu fico assim, e é para resolver um determinado assunto que eu não gostaria de estar resolvendo, que eu não gostaria, nem eu, nem ninguém, mas eu vou para resolver um determinado assunto que eu preciso estar sempre ali, indo resolver por um tempo qual que eu não sei, é o tempo de Deus. O tempo de Deus, veja bem. Então, eu fui colocada nessa situação ano passado e a princípio eu não entendi muito bem. É uma questão de saúde. A princípio eu não entendi muito bem o motivo. Porque assim, é um exame que mostra uma desregularidade, um desequilíbrio que está sendo resolvido, porém, o que acontece? Sem sintomas físicos, é como se eu fosse assintomática, é como se a situação fosse assintomática, né, na pessoa. Então, o que acontece? Não tem sintomas, não tem reações, aquele exame, aquele que está em desequilíbrio, era para ter outras situações também em desequilíbrio, não só aquele, mas só tá aquele. É como se fosse um desafio meio para um pouquinho para a ciência. Então tá vendo um estudo, tudo tá sendo dentro de um controlado, é muito bem assistido e tudo mais. Mas o que eu quero falar é porque a situação por trás. Então eu fui colocada nessa situação que, né, ninguém gostaria de acordar cedo, de madrugada, é muito cansativo. E então eu percebi algo, que foi um estalo. A princípio eu nunca reclamei,
Se eu reclamei, passou despercebido, uma setinha. A situação, que talvez eu fale, poxa, acordar cedo, tudo, mas graças a Deus, glória a Deus, né? A gente vai, meio até divertido, sempre crio alguma situação, vou com meu filho, então alguma situação ali. Então, assim, um cenário que era para ser pesado, eu procuro trabalhar de forma leve no Senhor, neste cenário. E eu tenho trabalhado de forma leve no Senhor, no cenário, e olhando e focando nos pontos positivos do cenário, agradecendo pelo carro que nos leva, agradecendo por situações que acontecem, agradecendo por valores e tudo mais. Então, procuro ser agradecida. Por mais que eu volte no retorno e eu observei algo que eu sempre volto muito cansada. E é um cansaço que foge do normal, porque não é um cansaço só do corpo, acordou de madrugada, teve a espera, teve isso, teve aquilo. Não, é um cansaço fora do normal, um cansaço que vai além para o espírito. Eu percebo que minhas energias é como se estivessem sugadas, é como se eu tivesse sido gasta, tivesse feito um trabalho pesado e pensado bastante, sabe? Desse nível aí, quando você passa por essa situação, para que você entenda. Então, o que aconteceu? Eu fico desse jeito quando eu vou para lá, quando eu retorno. E daí ontem me ocorreu uma situação que eu comecei a observar e o Senhor, Ele começou a dizer para mim, observe, esteja mais acessível às pessoas. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu dou risada. Gosto muito de rir, gosto muito assim, mas com pessoas que eu tenho intimidade. Pessoas que eu não tenho intimidade ou que eu não dou intimidade, sou tímida. Então parece que eu sou uma pessoa muito séria e fechada. Na verdade, não, eu sou tímida. Mas assim, quando o Senhor manda eu ir até a pessoa, eu rompo com essa timidez. Eu saio da minha zona de conforto, que é confortável, fico ali de boa, tranquilo, sem conversar. Então eu saio dessa minha zona de conforto e vou explorar o que o Senhor manda. Ou se a pessoa vem até mim, eu sou super simpática com a pessoa. Pelo menos eu acredito que eu esteja sendo, né? Então o Senhor falou pra mim, presta atenção. O primeiro toque foi esse, presta atenção, começa a se relacionar com as pessoas que estão ali. Começa a pegar o WhatsApp, começa a conversar com as pessoas que estão ali. Não entendendo muito bem o motivo, né? Mas tudo bem, às vezes eu paro para ficar ouvindo as pessoas e vão me relatando tudo. Então, cada toque, o Senhor, cada época que eu vou, eu percebo que Deus me dá um toque. A princípio foi esse primeiro toque, esteja atento aos toques que o Senhor te dá. Nessa situação, observe, vá fazendo do que eu estou fazendo um paralelo com uma situação que você esteja vivendo, que é uma situação desagradável, desconfortável para você, seja em qualquer área da tua vida. Eu estou falando, vai estando atenta, fazendo esse paralelo com a tua vida, porque o Senhor vai falar com você. O Senhor vai trazer uma revelação para ti até o final desse vídeo sobre esta situação que você está vivendo na tua vida. Presta atenção. E então eu estava ali fazendo essa situação, observando isso. E aí, observe, escute a voz do Senhor com você e haja. Porque, irmão, se você não agir, a voz que o Senhor fala para você nessa situação difícil, você vai ficar nessa situação difícil. E pior, ela vai piorar. Ela vai piorar. Eu lhe digo isso, abrindo um parênteses, porque uma vez o Senhor, em sonhos, falou para mim assim, me deu um sonho e falou, vai evangelizar na comunidade. Se você não evangelizar, eu vou te colocar lá dentro para você evangelizar, morando lá dentro. Então, assim, eu corri, fui com a minha sogra e levantei essa evangelização na comunidade onde o Senhor designou e fui evangelizar com ela. Não fique parado dizendo, eu não tenho parceira para evangelizar comigo, eu não tenho uma pessoa para ir. Não fique, ó céus, ó vida, sabe? Não fique se permitindo ficar vítima da situação. Porque o Senhor não gosta de vitimismo. Vitimismo só nos atrapalha. Vitimismo só faz a gente ir cada vez mais para dentro do buraco e piorar a nossa situação e faz com que aquela situação se aperte. O Senhor permite, eu lhe digo isso com convicção, por experiências próprias, que o Senhor permite a situação apertar para você fazer o que Ele manda você fazer. Porque às vezes o Senhor nos coloca numa situação, observe bem, Ele falou, ele é ruim,
Ele nos ama. E é para a gente exercer o nosso propósito. Conforme a gente exerce o nosso propósito, a gente alcança alegria dentro de nós. A alegria na nossa vida não vem de coisas fora, não vem de conquistar. São alegrias momentâneas, temporárias. É aquilo que você percebe, poxa, é só isso depois que eu conquistei? É só isso depois que eu fiz aquela viagem? É só isso depois que eu comprei aquela casa, aquele carro? Só durou isso? Eu achava que era mais. Você já parou para perceber que você fica lutando para algo, que você vive naquilo e depois que quando você consegue, você para assim. É só isso. Por isso que existem pessoas viciadas em conquistar. Viciadas. Porque ela conquista aqui, aí ela fica, qual a próxima coisa? Porque acabou, foi muito rápido. Sabe? Qual a próxima coisa que eu vou fazer? Qual a próxima festa? Qual a próxima... Fica observando. Qual a próxima festa? Qual a próxima viagem? Não estou dizendo que você não possa fazer tudo isso, mas que a tua alegria não esteja atrelada a isso. É esse o fundo do que eu quero dizer. É que a tua alegria não esteja atrelada a isso. Você pode obter uma alegria, óbvio, mas não ficar viciante, não ficar dependente desta alegria. A tua alegria tem que vir de Deus, do Senhor Jesus. E o que vai te dar forças é você viver no teu propósito. É você viver com alegria no teu propósito em Deus. Entendeu? Então, o que acontece? E aí o Senhor me fez isso, me fez perceber. E aí eu percebi por meio desse sonho, né, que o Senhor, ou você faz antes de estar na situação que Ele está te pedindo, ou Ele te coloca na situação para você fazer o que Ele está pedindo. E quando você estiver na situação e Ele está falando para você fazer aquela situação e tu não faz, o que acontece? Aquela situação aperta. Mas se você faz aquilo que o Senhor está pedindo, o que acontece? Você faz com qualidade de vida. Existem coisas que até na infância, meu filho é criança, mas quando ele estava na fase assim de 3 anos, aconteceram situações que eu falei assim, Senhor, eu não queria que isso acontecesse, eu queria ter a condição para dar para o meu filho o que eu tive condição, que eu recebi da minha mãe, do meu padrasto, eu queria proporcionar nesse mesmo nível para o meu filho e eu não tenho condições de proporcionar no mesmo nível do que eu tive neste momento. Então, o que eu chorava, eu fazia. Mas depois eu entendi, e toda vez que eu chorava, eu não ficava chorando vítima da situação, eu ia pro joelho, eu ia pra oração. Então eu entendi que o Senhor colocou ali, e conforme eu ia orando, Ele ia abrindo. Eu quero que você ore pelas crianças deste lugar, eu quero que você ore pelos funcionários deste lugar. E daí Ele foi colocando naquele cenário que era terrível, que as pessoas julgavam, e que eu estava olhando por esse lado. Ele dava o melhor daquele lugar. E até hoje tem sido assim. Ele dá o melhor daquele lugar para o meu filho. O melhor daquele lugar. Que qualquer outra coisa que eu quisesse não iria proporcionar o melhor que ele estava tendo. E que ele tem no Senhor. E aí eu percebi que era o que Deus me colocou naquela situação. Que de outra maneira eu não ia ver aquela situação que estava acontecendo. Que Ele queria que eu me levantasse em oração pelaquele lugar. O objetivo de colocar ali o meu filho, mas Ele garante, quando Ele lhe coloca numa situação de dor difícil, Ele lhe garante a vitória quando você faz e obedece o que Ele te pede. Então Ele garantiu a vitória para o meu filho, dando o melhor para ele. Daí eu ia orar não mais chorando para a situação de dor, mas eu ia orar chorando, intercedendo agora pelas coisas que Ele estava me mostrando que estava acontecendo. Olha como estão os meus filhos desapercebidos. Olha como está o cuidado na base que deveria ter. Então Ele começou a abrir os meus olhos e me fazer olhar. Então eu orava pelo meu filho, eu orava pelas crianças, pelos funcionários. E isso sim expandiu a oração para a questão nacional. Ele começou a me mostrar. Então, às vezes, não fique nessa situação de dor difícil que você está dizendo, Senhor, tá doendo, não vou ser hipócrita para você dizer que não dói, não. Dói, claro que dói. Olha o que eu falei, eu ia chorando, eu voltava chorando, levava com choro engolido, depois que eu deixava o choro vinha à tona, voltava chorando no trajeto, eu entrava, mas chorando, mas ao invés de eu ficar sentada chorando, eu ia chorar de joelho, orando, e daí o Senhor
ia conforme chorando, conforme com dor, eu ia orando, o Senhor ia mudando aquele choro, aquela interpretação e me mostrando a real situação do porquê está vivendo aquela situação. Porque às vezes o porquê não está em você, não está no teu parente, mas está por trás da situação, no você, no seu parente. O Senhor está guardando. Se você atender o pedido dele, ele vai dar o melhor daquela situação para você e para a tua família. Mas é a situação por trás que ele está querendo te mostrar, que tem a ver com o teu propósito de vida, que você até então tem preferido ficar chorando na dor, no vitimismo, ao invés de chorar na presença do Senhor em oração, para ele te mostrar, ao invés de se abrir e perguntar o que essa situação quer me mostrar, Senhor, não o porquê. Ao invés de você fazer a pergunta, a princípio a gente faz, eu não vou ser hipócrita com você não, a princípio a gente faz a pergunta, por que, Senhor, isso aconteceu? Mas se conforme você fosse relacionando com o Senhor, com dor mesmo, irmãos, com dor mesmo, o Senhor, ele não esconde os problemas dos guerreiros da fé, na Bíblia. Ele mostra, para mostrar que ninguém é perfeito, perfeito só ele. E que a princípio eles foram com dor mesmo, duvidando, com medo mesmo, inseguros, mas eles foram na deficiência deles. Por isso que digo fraco, eu sou forte. Ah, o fraco está sendo forte naquele momento? Não, ele está sendo fraco. Mas ele, na fraqueza dele, ele decidiu dizer, se levantar em fé, eu sou forte. Por quê? A força é no braço dele? A força está no emocional dele? Ele está fraco. Ele está reconhecendo que ele está fraco. E o Senhor está reconhecendo, sabe que ele está fraco. Mas o Senhor está dizendo, digo fraco, eu sou forte. Porque o Senhor está dizendo, diga, eu sei que você está passando essa situação e o Senhor diz isso para você hoje, agora, você que está assistindo esse vídeo, em qualquer dia, em qualquer momento, o Senhor está dizendo, diga, nessa situação de dor, nessa situação de divórcio, nessa situação de briga, nessa situação de um parente estar drogado, de um filho estar nas drogas, nessa situação de escassez, nessa situação de enfermidade, diga, eu sei que está doendo. O Senhor está dizendo assim, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil essa situação, mas diga nessa fraqueza, eu sou forte, porque eu tenho Deus, porque a minha força vem de Deus. Diga, vá para o joelho e diga a ele, Senhor, está doendo, Senhor, está apertado, Senhor, estou desesperada, mas eu estou de joelho para dizer, eu sou forte em ti, porque eu estou buscando esta força de ti, não de mim, não do homem, mas de ti. Eu estou te buscando a direção, eu estou buscando a estratégia para sair, eu estou buscando a força para me comportar de forma correta dentro de casa, eu estou buscando a cura. Diga isso, mas não é dizer esperando que quando você levantar do joelho, a situação mudou num piscar de olhos. O Senhor pode fazer isso? Claro que Ele pode. Mas se Ele colocou nessa situação é para você aprender algo. Enquanto você não aprender, ou enquanto você não obedecer o que Ele quer que você faça, porque Ele está olhando em você, potencial. Por isso que Ele te colocou nessa situação. Sabia, gente? Se por isso que Ele te colocou, porque Ele está vendo potencial em você. É porque Ele quer te usar dentro do qual você foi criado para ser. Dentro do qual tem o propósito que Ele botou em tua vida. Então Ele te colocou nessa situação porque tem a ver com o teu propósito. Porque Ele vê que existe potencial, Ele vê que com Ele você pode ser uma bomba e destruir um inferno e povoar o céu ali naquele cenário. É porque tem pessoas que Ele já colocou e não fez, e Ele conta contigo para fazer o que outras pessoas não fizeram, e aí Ele te colocou naquele cenário e você fala, mas é com o meu filho não, Senhor. Ai, dói demais. Ele colocou porque talvez já tenha colocado alguma coisa com você, e a gente sempre fala, comigo, a gente vai levando, vai empurrando com a barriga, mas quando toca, onde o calo aperta, aí a gente corre. Mas tem pessoas que ainda não correm, você sabia? Mesmo ali, ela corre pro choro, mas ela não corre pro choro na presença do Senhor. Então, analise, diga isso, eu sou forte mesmo nessa situação. Tome posse do que o Senhor está falando, eu sou forte nessa situação. Chore mesmo na presença do Senhor, sentindo a dor da situação, na presença do Senhor, não no vitimismo, não nos ombros dos outros.
na presença do Senhor. Claro que você pode ter um profissional, claro que você pode ter um pastor, uma pastora te orientando, porque o Senhor pode te usar, porque você pode já estar nessa situação há tanto tempo, já não tem nem mais forças. Claro que você pode ter, mas sabendo que o teu sustento virá do Senhor. E faça o que Ele te pede. Vá fazendo ali as coisas dos homens. Por exemplo, eu tô fazendo o que os médicos pedem e tudo mais, mas eu estou fazendo na direção do Senhor, confiando no Senhor. Então aí eu vejo, é só aquilo ali, mas não tem nem sintomas daquela situação, não tem sintomas de nada. Então se pergunta, o que é? Senhor, em oração, o Senhor me mostra, me revela. O que o Senhor quer que eu faça nesta situação? Porque você não tem sintomas. Ainda que tenha sintomas, ainda que tu estejas ruim diante desse cenário, ainda que exista essa situação, porque talvez você precisa estar ruim para entrar aonde você precisa entrar. Talvez você precisa estar ruim para estar ali naquela ala de enfermagem, que se você tivesse melhor, você não teria acesso onde o Senhor precisa que você tenha acesso, para dali você falar a palavra dele, dali você evangelizar, talvez precisa, mas tudo tem um controle, tudo está no domínio de Deus. Se você tem a vida nas mãos do Senhor, se você busca o Senhor, a tua vida está nas mãos dele, a tua família está nas mãos dele, então ali tem um propósito. Parece que a situação, mas o Senhor não é Deus de parece, irmãos. A gente esquece diante da dor, eu sei, eu não vou ser hipócrita com você, não. A gente não parece que Deus... Mas Deus não vive pelo que parece. Deus vive pelo que Ele é. Porque a Bíblia, o que Ele fala? O que Ele falou para Abraão, o que Ele falou para Moisés? Eu sou. É o Deus eu sou. Ele é o Deus eu sou. Ele não é o Deus que parece. Ele é o Deus. Ele se garante, irmãos. A gente tem um Deus único, ímpar. E Ele é aquele que se garante. Ele se garante, então ele garante a sua salvação. Ele garante que está no controle da tua vida. Creia, tome posse. O Senhor garante o controle da tua vida. Essa situação que parece, só parece. Mas isso não atrapalhou o controle de Deus na tua vida. Porque Ele está além dessa situação. Porque Ele é o eu sou. Você está entendendo isso? Está tomando posse disso? Então, irmãos, o que acontece? Então, aquela situação, o Senhor foi me mostrando. Eu comecei a ouvir conversas assim, depois que eu me abri, o primeiro passo foi me abrir, né? Nada mudou, continuo fazendo a situação, vou lá com meu filho. Então, nada mudou, mas Deus, o Senhor garantiu, nada também se estreitou. Eu continuo. E se estreitar, permanecerei. E se estreitar para você, permaneça. Propósito tem. Qual é? Só vou saber até onde o Senhor me permitir saber. Lemos aqui em Romanos 12, 13. Mas tão somente decida confiar não no que os olhos carnais estão vendo. Não que o teu corpo está sentindo, mas que nos olhos da fé, do Espírito, em olhar para Deus, não tirar os olhos de Deus, reconhecendo. Não vou dizer para você ignore. Não é isso que Deus quer. O Senhor quer que sejamos humanos, mas é na presença do Senhor. Essa humanidade, chore ali na presença do Senhor de joelho. Diga ali, na presença do Senhor tá doendo. Diga ali na presença do Senhor o quão os caquinhos que você está, que Ele vai pegar esses caquinhos, Ele é especialista nisso, e pegar aqueles caquinhos, em pegar aquele vaso e transformar em um lindo vaso. Ele é especialista nisso. Então, o que aconteceu? Eu fui fazendo os passos. É tipo o mapa. Você não quer saber o mapa todo. A gente tem esse hábito. Mas ali, como uma pastora uma vez me eu desisti de querer saber o mapa. Só quero saber os passos que Deus vai me dando e eu vou cumprindo. É isso. E então, encontrei... Fiz o que eu venho fazendo o que o Senhor me pede e aí aconteceu um cenário. Aí eu tava lanchando com meu filho, aí já foi o primeiro sinal ontem, adentrando de fato a história. Aconteceu o primeiro sinal, eu tava tomando café, aí eu fui tomar café já na porta do hospital, né?
comprei meu café e tava com meu lanche e sentei com meu filho na calçada, que eu sou dessa, aí eu me jogo. Então, sentei na calçada com meu filho, um batente alto, e tá eu tomando café ali com meu filho. Aí, de repente, eu vi que vinha um homem, tava um funcionário, tava faxinando, varrendo, tava do lado de lá, observei ele. Algo me chamou nele. Às vezes eu observo as pessoas, paro pra observar, nem sei por que eu tô observando, mas eu tô observando e esqueço da vida. Parei observando aquela pessoa que estava lá do lado de lá, tomando café e atenta. De repente ele veio pra perto de mim, varrendo. No que ele chegou pra perto, assim, na distância assim de 3 metros, eu me levantei. Eu disse, vai varrer aqui, né? Vou me levantar. Só que ele veio, gente, tão rápido em cima de mim. A aparência dele era fechada, cabeça baixa, e uma aparência séria, enraivada. Mas antes desse cenário, eu preciso dizer que eu vi um homem todo vestido de preto, com um capuz na cabeça, e ele estava com a mão assim, sentada nesta calçada que eu tinha passado. E o Espírito Santo me trouxe a informação, opressão. Mas eu não fui até ele, mas eu fiquei com aquela informação. Eu disse, oh, meu Deus do céu, e fiquei intercedendo meio que na cabeça, né, intercedendo para aquele cara, e sentei, entrei no hospital e tal. Aí depois eu saí para tomar um café, aí nesse cenário que aconteceu. Então o diabo já ficou furecido, porque ele já foi impactado pela oração que eu estava fazendo na mente, então já ficou com raiva. Então a importância, você não precisa, quando eu chegar em casa eu tinha essa mania, quando eu chegar em casa eu vou orar para aquela pessoa, e daqui a pouco eu nem orar, porque eu esquecia no dia a dia correria. Então ore mentalmente. Então, Senhor, intercede. Senhor, entra naquela vida, Senhor. Vai fazer efeito. Às vezes a gente acha que o simples não tem poder, mas o simples é transformador. É transformador. Então, foi impactado aquele homem. Sei lá o que ele estava tentando, talvez sair, nunca vi aquele homem, tô sempre ali, nunca vi aquele homem ali, aquele homem de 30 e poucos anos. Daqui a pouco, então, o diabo ficou furioso. Irmãos, eu sei que esse cara, esse que tava varrendo, voltou na história do que tava varrendo, jogou lixo no meu café, veio pra cima, eu ainda fiz assim quando ele tava vindo, porque ele veio rapidamente, o que tava lá, de repente, ele nem esperou eu sair, ele veio com toda a fúria na minha direção, jogar lixo. E aí eu levantei e fiz assim com a mão, pedindo pra ele esperar eu rapidamente pegar meu café, ele jogando lixo no meu café, eu até fui meio grossa, confesso, não vigiei, saí do prumo. Cheguei e disse assim, olhando pra cara dele, seu ignorante, você não tá vendo que eu tô aqui saindo rápido? Daí eu percebi que ele não olhou nos meus olhos, parecia que era uma parede falando, ele do jeito que ele estava e tal. Aí eu percebi, meu Deus, eu não vigiei, né? Percebi a primeira coisa, que isso que eu não vigiei. A segunda coisa que eu percebi é que não estava normal aquele homem. Não foi normal isso que ele fez. Não é normal uma pessoa sair rapidamente para jogar lixo no café dos outros. Eu comendo com meu filho, ele jogou lixo no café no meu café, no meu lanche, no lanche do meu filho. Não esperou eu sair, fiz assim rapidamente, peguei ele, não esperou, ele rapidamente veio varrer para jogar lixo ali. Então eu vi que não estava normal, porque ele também não olhou nos meus olhos, não houve um contato visual. E ele continuou do mesmo jeito. Então eu saí. Meio que aí depois eu disse, não, repreende esse mal, porque não foi ele, tal, tentando recuperar meu erro, né? Aí, então, o que acontece? Pra resumir, não ficar esse vídeo longo, é que eu gosto de contar os detalhes. Então, o que aconteceu? Aí fui tomar café em outra calçada. Acabei o café, meu filho, mais tarde, 1 hora depois, falou assim, bora tomar açaí. Aí eu disse, vamos. Olha só, Deus usou meu filho pra ter o desejo de tomar açaí. Aí eu disse, vamos. Aí deu 9 horas, a gente foi ver se o açaí estava aberto. Não estava aberto, mas eu passei por aquele homem que estava oprimido, todo de preto, já jogado na calçada, sentado no chão. Tive acesso àquele homem. No que eu passei, aí eu vi que não estava aberto, não atravessei e voltei com meu filho. Aí Deus falou, pega aqueles panfletos e dá para ele. Daí eu peguei os panfletos, fui até ele, dei a ele e evangelizei. Daí a importância, evangelizei para ele exatamente a palavra que a minha pastora, né, a pastora Janete, da Assembleia de Deus do Brás, evangelizou, pregou domingo, ela pregou sobre isso, sobre essa questão, sobre a alma e tudo mais, angústia,
sobre cura emocional, né? Cura da alma e que automaticamente cura do espírito. Então, eu evangelizei. Daí eu percebi que a importância de você, para que uma palavra que seja fixada no domingo, numa quarta, no dia que você vai no culto, fixada dentro de você, e você tome posse daquela palavra, é preciso que você evangelize, fale sobre ela com as pessoas da sua casa, evangelize pessoas que o Senhor colocar na sua frente, aquela palavra. Ele colocou para você evangelizar aquela palavra que ele deu por meio da serva, do servo dele. E eu evangelizei exatamente aquela palavra para aquele homem que estava ali. E eu vi que aqui, isso aqui começou a ficar vermelho nele, e ele não conseguia, assim, ele olhava para mim, baixava a cabeça, aqui estava vermelho, ele tentava esconder o choro num sorriso, não conseguia falar. Dei pra ele, depois eu saí. Depois eu senti que eu tinha que profetizar mudança na vida dele. Eu disse, hoje eu vai ter que voltar lá pra profetizar. Meu Deus, não tem nem assunto assim. Como é que eu vou chegar num homem e falar isso? Daí voltei de novo pra ver que o açaí tava aberto. Aí peguei o açaí e vi que ele olhou pro meu açaí. Daí tá eu tomando açaí e aí foi a isca, né? Eu falei com meu filho, vou pegar esse pão aqui que ficou duro, vou falar pra ele dar, né? Até pedir perdão a ele por dar o pão duro que eu esquentei, mas o saco deixou duro, papelão, né? O saco, não é saco de papelão, aquele saco marrom do pão. Aí ficou duro o meu sanduíche, um salgado de pão com sanduíche, esfirra. Aí eu pedi perdão a ele, aí como eu não queria comer, meu filho não quis comer, aí eu falei, meu filho, você permitiu dar pra ele, né, que era dele, dar pra ele? Ele falou, não, vamos. Aí a gente foi, uma experiência muito boa, por meu filho estar próximo, é muito bom a gente fazer isso com o nosso filho, porque ensina o nosso filho com atitudes sobre algo que a gente está ensinando da Bíblia. Então eu dei pra ele, e aí até pedi desculpas, né, que tá dando pão, não achar que eu tô, e aí ele, não, que, aí deu um sorrisinho assim na boca, um sorrisinho assim de canto de boca, aí entreguei a ele e profetizei. Aí ele já tinha, depois daquela palavra que eu dei a primeira, ele já entrou no hospital, no banheiro, lavou, tirou o capuz, molhou o cabelo, arrumou o cabelo, foi, pegou um papelão na rua, escreveu, pedindo ajuda, já no mês já teve uma atitude. Por isso que o diabo ficou furioso. Então ele já teve uma atitude, daqui a pouco aquele rapaz, ele pegou aí ele me mostrou a placa, eu disse, olha, em dinheiro eu não tenho pra te dar aqui, mas eu vou orar por você. Aí eu perguntei, qual o seu nome? Aí ele falou, o nome dele eu não ouvi. Aí eu falei, a importância do contato visual. É muito importante você pedir para a pessoa que você está evangelizando um contato visual. Porque o Senhor também, através dos seus olhos, vai falar para ele. Porque ele vai ver Deus nos seus olhos, ele vai ver Deus no seu olhar. Por isso a importância do contato visual, de você falar olhando nos olhos dele. Ele vai ver que você está falando algo que vem da parte de Deus. Então eu falei, olhe nos meus olhos e fale alto. Não fui grossa. Eu estava despertando dentro dele uma situação de revolta contra essa situação. Então eu disse, olhe nos meus olhos e fale o seu nome. Fale alto para eu ouvir. Aí ele olhou nos meus olhos e disse, Luciano, embaixo. Até peço para vocês, nas suas orações, ore por esse homem, Luciano, pela família dele. Porque o que ele estava naquele papel, era pedindo aquele papelão, ajuda para a família dele. Então, ore por Luciano. Ele comeu rapidamente aquele pão e ele ficou tão grato que os olhos dele, ele começou a ficar vermelho, disfarçando o choro, comendo, mas eu profetizei, ele sentiu firmeza. Era isso, o Senhor precisa que você fale com firmeza. Quando você for evangelizar, para que a palavra invada aquele coração, isso foi uma das orações que eu fiz. Senhor, por que a palavra hoje, evangelização, parece que não muda, não impacta ninguém? Poxa, o Senhor é Deus de ontem, de hoje, da manhã. O Senhor não mudou, por que isso? Então o Senhor começou a despertar no meu coração isso, de que o contato visual e o falar com autoridade, com fé, porque você move, você age, desperta a fé na pessoa, desperta ela para aquela situação de vitimismo que está adormecida. Não é você sendo grossa, mas em amor, em autoridade, em fé. Você desperta na pessoa o gigante que existe dentro dela, pelo menos para ela entrar em ação
naquela situação e um passinho que ela der já vai fazer Deus dar todos os passos em direção a ela. O Senhor disse, vinde a mim. Então, o primeiro passinho que ele der em direção a Deus vai mover os céus em favor dele. Então, ele precisa ser despertado, ser confrontado, que você fale com a autoridade do céu na vida dele, mas não é ignorância. É autoridade em amor. É possível? Claro, falar em amor não é ser passivo, não é ser, oh, Deus vai despertar, Deus vai abençoar você. Não, você ser firme em amor, porque eu amo a vida dele em Cristo Jesus, porque me incomodou aquela situação, eu não aceitei, e porque eu quero que ele se levante, eu falo para ele, eu vou orar por você em nome de Jesus. Então ele já leva um choque, ele fica assustado, eu acho que essa doida assim, mas despertou dentro de mim algo. Eu quero esse Deus dessa mulher aí. Ainda que pareça doida, mas eu quero esse Deus. Porque ela foi capaz de falar assim comigo, quer dizer, ela está se importando comigo. Ela não falou por falar, Jesus te ama. Jesus te ama, olha a diferença. Jesus te ama. É diferente, entendeu? Você falar em autoridade, em amor, que você quer que ele seja despertado. Você entendeu, irmãos? Então, eu não vou, já está 40 minutos esse vídeo. Mas eu precisava falar, são importantes. Eu não estou jogando pérolas ao vento, eu estou abençoando a sua vida em Cristo Jesus. Eu estou querendo que o Senhor, através desse instrumento aqui que se colocou à disposição, que eu decidi ouvir a voz do Senhor, é porque pessoas eu creio, nem que seja uma pessoa, as outras só assista o início, só fica até metade, nem assista, ou outras pessoas nem ignore, mas só uma pessoa eu tenho certeza que vai ser alcançada com esse vídeo, vai ser despertada, porque eu não sou de fazer vídeo, e quando eu faço é porque Deus está me incomodando. É que Deus está me incomodando porque eu não gosto muito. Eu não gosto, eu acho trabalhoso, acho um monte de coisa, então não gosto. Então é porque Deus me incomodou e eu decidi ouvir a voz do Senhor, então é porque Ele vai despertar essa uma pessoa. Vai despertar. Porque Ele sabe que eu tô me vencendo. Não é uma vergonha de fazer vídeo, é porque não gosto, então eu tô me vencendo, ouvindo a voz dele, em obediência a ele, para que pessoa seja despertado com isso que eu falei. E eu tenho certeza que nem que seja uma pessoa, mas a pessoa que Deus quer falar por meio desse vídeo vai ser despertada em nome de Jesus. Então que Deus abençoe grandemente a tua vida e que você possa meditar em Romanos 12 todinho, que Deus vai falar profundamente ao seu coração e te esclarecer muita coisa. E que nessa situação que você está vivendo aí, decida hoje se levantar e perguntar para o Senhor, me mostra o que o Senhor quer ao redor que está esta situação. O que o Senhor quer que eu faça nesta situação, porque Ele vai alargar a qualidade de você nessa situação até finalizar o propósito dele que Ele queria nessa situação, e tu vai sair dessa situação. E você vai cantar glória a Deus primeiro nessa situação. E depois você vai cantar glória a Deus fora da situação, entendendo. Hoje eu entendo. Às vezes vou entender só na eternidade, mas eu cresci. Eu me despertei para o meu propósito. Todas as situações que o Senhor me colocou, meu propósito foi despertado. Com meu filho que eu te falei na infância, eu entendi propósito, envolvimento com criança. Hoje criança é algo que misericórdia para o meu coração. Hoje, em questão de comunidades, não ando mais evangelizando, mas isso foi esse ano, tá? Foi esse ano que eu fui evangelizar na comunidade, porque em Salvador eu tinha esse hábito na igreja que eu estava de evangelizar nas comunidades de Salvador, em comunidades pesadas de Salvador, entendeu? Então eu tinha este hábito e estava parado. E tava parado, porque eu tava acomodada, porque eu estava no vitimismo, não tenho ninguém, não tenho mais pessoas para irem comigo, não tenho mais grupos ali. Então, mas Deus não precisa de pessoas, de grupos para fazer o que Ele tem para fazer através de você. Ele precisa tão somente que você se coloque à disposição, que você diga, eis-me aqui, o resto é com Ele. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.